Olá, tudo bem? Joia? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. O nosso tema da aula é operações com vetores. Se vocês gostarem do vídeo, deem um joia. Em relação à operação com vetores, para ter um entendimento melhor, vamos fazer um exercício. Nós temos 5 vetores. O vetor A, direção diagonal, sentido sudeste. O vetor B, direção horizontal, sentido para a direita, módulo de 3 unidades. Vetor C, direção vertical, sentido para baixo, módulo 2 unidades. Vetor D, direção horizontal, sentido para a esquerda, módulo de 1 unidade. E o vetor E, direção horizontal, sentido para a direita e seu módulo de 2 unidades. Lembrando que cada lado do quadrado tem uma unidade, tanto na vertical como na horizontal. E, dado esses 5 vetores representados ao lado, determine a direção, o sentido e o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Primeiramente, o que é vetor? Vetor é um ente matemático que indica direção, sentido e módulo. Quando você faz a soma de vetores, você não pode fazer a soma como se fosse algébrica. Você pode somar algebricamente 3 menos 1. Você tem que levar em consideração a direção e o sentido. Então, vamos fazer a somatória de A mais B mais C. Quando a gente faz a somatória de vetores, nós podemos utilizar o método da poligonal ou o método do paralelograma. Nesse exercício, nós iremos utilizar o método da poligonal. Então, vamos somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Como iremos fazer a somatória? Para isso, eu reproduzi essa figura abaixo. Vou copiar cada vetor e vou transferir ele para baixo. Então, transferindo o vetor A para baixo, nós temos o vetor A. O vetor A ele tem, lembrando, característica do vetor, direção, sentido e módulo. O vetor A. Aqui nós temos o início do vetor A e o final do vetor A. Quando utilizamos o método da poligonal, nós iremos ligar o vetor B no vetor A. Aqui nós temos o final do vetor A. No final, nesse ponto que é o final, nós iremos ligar o início do próximo vetor, que é o vetor B. Então, o vetor B vai ser ligado nesse ponto. Vamos conferir? Então, nós temos a soma do vetor A mais o vetor B. Falta somar o vetor C. A mais B mais C. Utilizando o método da poligonal, no final do vetor B, iremos ligar o início do vetor C. O vetor C vai estar nessa posição. Vamos conferir? Aqui nós temos o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Porém, quando a gente faz a soma desses 3 vetores, esses 3 vetores podem ser representados somente por um vetor, que é o vetor resultante. Como a gente vai achar esse vetor resultante? Para achar o vetor resultante, nós precisamos fechar essa figura, através do método da poligonal. Nós temos o primeiro vetor, o segundo e o terceiro, na soma. Então, no primeiro vetor da soma, que é o vetor A, o vetor resultante vai começar aqui, no início do vetor A, e vai terminar no último vetor que é da soma, que é o vetor C. Então, o nosso vetor resultante vai estar com essa característica. Vamos conferir? Aqui está o vetor resultante. Vetor resultante. Esses 3 vetores da soma ele pode ser substituído por esse vetor resultante. Vamos caracterizar esse vetor? Aqui eu tinha colocado anteriormente a característica do vetor resultante. Vamos verificar se ele está correto? A sua direção horizontal, ok. O seu sentido para a direita, ok. E o seu módulo. Lembrando que cada lado do quadrado equivale a uma unidade. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tudo bem? Todos concordam? Agora iremos fazer o exercício B. Iremos somar o vetor B mais o vetor E. Então, nós temos o vetor B. Ele tem 3 unidades do seu módulo. A sua direção horizontal e o seu sentido para a direita. Agora, nós temos que ligar no vetor B o vetor E. Como que a gente vai ligar? Utilizando o método da poligonal.
No final do vetor B, iremos ligar o início do vetor E. Vamos conferir? Aqui está o vetor B mais o vetor E. O início do vetor resultante vai começar no início do vetor B e vai terminar no fim do vetor E. Então, a soma desses dois vetores, a operação desses dois vetores, pode ser substituído por um vetor resultante. Vamos conferir? Então, esse vetor resultante, ele equivale à soma de B mais E. Vamos caracterizar esse vetor? O módulo dele tem 5 unidades, a direção horizontal e o sentido para a direita. Tudo bem? Agora iremos fazer a letra C. Iremos somar o vetor B mais o vetor D. Vetor B mais o vetor D. Esses dois vetores têm características diferentes. Vamos conferir no exercício? Nós temos o vetor B mais o vetor D. Então, o vetor B, foi transferido aqui. Ele tem direção horizontal, sentido para a direita e o seu módulo, 3 unidades. E o vetor D, ele tem a mesma direção, porém tem o sentido contrário do vetor D. Quando eu somo B mais D, estou somando vetores com sentidos diferentes. Com esse tamanho vai ser anulado com esse. Não vai sobrar essa parte? E essa parte vai ser o nosso vetor resultante. Ele está apontando para a direita por quê? Porque o vetor B ele é maior, ele está apontando para a direita o seu sentido. Então, o nosso sentido do vetor resultante ele vai ser característico do vetor maior. Então, quando eu faço B mais D, eu tenho o vetor resultante, que tem essa característica. Vamos conferir se está correto a característica do vetor detalhada aqui? O módulo, 2 unidades. 2 unidades. Ok. A direção, horizontal. Ok. Está certo. E o sentido, para a direita. Está ok. Está tudo certo. E, por fim, vamos fazer o exercício D. Iremos somar o vetor C mais o vetor E. O vetor C está na direção vertical, sentido para baixo, e o vetor E está na direção horizontal, sentido para a direita. Estou somando dois vetores com direções diferentes. Como que vai ser feita essa soma? Vamos conferir no exercício? Então, nós estamos fazendo a soma do vetor C mais o vetor E. Nós vamos achar uma resultante. Vamos copiar e transferir o vetor C para baixo. Nós temos o vetor C. Utilizando o método da poligonal, nós vamos ligar o vetor E no fim do vetor C. Então, ele vai ser ligado aqui, ele vai estar nessa posição. Vamos conferir? Nós temos o vetor C mais o vetor E. Somatória de C mais o vetor E. Só que essa somatória de C mais E, essa operação, ela pode ser substituída por um vetor chamado vetor resultante. Esse vetor resultante pode ser obtido através do método da poligonal. Então, aqui vai estar o início do nosso vetor resultante, aqui vai estar o fim do nosso vetor resultante. Vamos conferir? Aqui está o nosso vetor resultante. Agora, vamos caracterizar esse vetor. Para calcular esse vetor resultante, nós devemos utilizar o teorema de Pitágoras. Mas por que iremos utilizar o teorema de Pitágoras? Porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo. Nós temos, do lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. E esses dois lados são os catetos. Pelo teorema de Pitágoras, ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Vamos conferir? Aqui eu já dei para vocês o resultado, mas vou fazer passo a passo. R ao quadrado é igual a C ao quadrado mais E ao quadrado. Como está ao quadrado, eu posso tirar a raiz. Raiz de R. Raiz de R vai ser raiz de C ao quadrado mais E ao quadrado. Porém, o valor de C, que é o seu módulo, nós temos 2 unidades para C e 2 unidades para E. Substituindo o valor do módulo de C e o módulo de E, nós temos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Lembrando que esse valor está em módulo. Então, nós temos que o vetor resultante é igual a 2 ao quadrado, 4. Mais 4, 8. Nós temos raiz de 8. Tudo bem? Esse é o módulo. O módulo do vetor R, raiz de 8.
A sua direção diagonal, lembrando que a direção ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Temos essas três direções. E o seu sentido? O sentido, como a gente está trabalhando com uma direção diagonal, nós temos que analisar a rosa dos ventos. O norte, o sul, o leste e o oeste. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Analisando esse vetor, a característica dele, nós observamos que ele tem o seu sentido apontando para o sudeste. Tudo bem? Então, nós caracterizamos o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.